Fazer oração, por favor. Senhora pode. Querido Mestre Jesus, que a alegria do encontro carinhoso entre almas que buscam se entender e buscam se amar invada os nossos corações com a lembrança do Senhor, nosso Pai, que veio até nós nos trazendo amor e a verdadeira iluminação nas obras de caridade e desprendimento de si mesmo. Nós aprendamos com o Senhor e com a Santa Doutrina Espírita, que nos traz os entendimentos necessários para os raciocínios que antes ficavam à conta de especulação, de dúvida, de incerteza. Mas, para nós, já somos alegres em buscar entender as parábolas que precisaram ficar como parábolas, mas que agora nós já temos condições de extrair cada vez mais o significado vivo delas. Continuemos aprendendo com o Senhor, nosso Pai amado, Cristo, a buscarmos a perfeição, aprendendo em nós mesmos a lutarmos contra tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nosso muito obrigado, Mestre. Todos conseguem ver a tela? Sim. Nós paramos no item 11 do primeiro capítulo. Todas as religiões admitiram o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte. Ou seja, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, encontrada em toda parte. Mas a diferença essencial entre as religiões é a natureza das penas e dos gozos e, sobretudo, quanto às condições que podem levar as almas a merecer umas e outras. Questões contraditórias de fé deram origem a cultos diferentes, que impuseram deveres diferentes a seus seguidores, para honrar a Deus como um meio de alcançar o céu e evitar o inferno. Todas as religiões se originaram de acordo com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Aqueles muito materialistas, ainda para entender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram com que os deveres religiosos consistissem de cerimônias exteriores. Durante um tempo, essas cerimônias bastaram para a sua razão. Mais tarde, iluminando-se seus espíritos, sentiram o vazio dessas condutas e, porque a religião não os satisfizesse, abandonaram-na e se tornaram filósofos. Antes de comentar alguma dúvida sobre esses dois itens, esses itens dão continuidade ao que foi falado no estudo passado, que nós comentamos sobre a relação entre o materialismo e o panteísmo, e como a imortalidade da alma se encontra numa crença instintiva no ser humano, que mesmo que essa crença ela tenha algumas deturpações, ou então se manifeste de maneira diferente em povos diferentes durante a história, essencialmente o ser humano tem essa intuição de que após a morte, após o desencarne, nós continuaremos. E junto com essa intuição, outra coisa que foi admitida, eu comento o parágrafo, é a ideia de que o nosso estado depois da desencarnação, depois da morte,
ele vai depender do nosso proceder durante a vida. E que a diferença essencial entre a maioria das religiões é justamente quais são os critérios para se alcançar a felicidade depois da morte e também com quais características seria essa vida após a morte. É um caso interessante por causa que, por exemplo, nos gregos, eles não tinham uma diferença exata entre céu e inferno para os seres humanos. Eles tinham o submundo, eles tinham o Monte Olimpo, que era só para os deuses. No submundo você tinha o local das punições e você tinha os Elísios, que era o local das pessoas bem-aventuradas. E, da mesma forma, essa ideia geral ela foi pega pela Idade Média. A noção que nós temos de céu e inferno que vem da Igreja Católica, ela tem muitas características similares com a ideia de céu e inferno presente na mitologia greco-romana. A gente tem que lembrar que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se estabeleceu a partir dessa sociedade, os romanos, e muitos dos costumes eles foram absorvidos nessa situação. E um deles foi justamente a estrutura geral da igreja, a divisão entre bispos, arcebispos, e a ideia de um sacerdote principal comandando a instituição. Qual é a questão? No próximo parágrafo é comentado que, mesmo que nós tenhamos a ideia de penas e gozos futuros numa situação instintiva, no começo de tudo, nós necessitávamos de uma situação materializada, de rituais, de práticas materiais. Se a gente pensar agora, é difícil controlar os nossos pensamentos, correto? Se a gente voltar para nós antes, lá no comecinho, em que a nossa cognição, a nossa inteligência, a nossa moralidade não estavam muito bem desenvolvidas, imaginar a ideia de que se pudesse louvar a Deus utilizando apenas o pensamento e ações, ela não falava ao coração embrutecido. Por exemplo, uma criança, seja ela o filho, a filha ou mesmo alunos, que é mal educada, ela normalmente responde bem a explicar o certo e errado. Se a criança for muito nova, nem adianta explicar muito. É sim e não. Se você abaixa e tenta explicar para a criança, ela não vai entender. Por causa que o corpo dela não permite que ela tenha uma cognição, justamente uma cognição muito bem desenvolvida. O espírito, sim, ele tem as suas capacidades, mas uma vez que ele não pode se manifestar, a criança, no estado de 2, 3 anos de idade, não pode entender explicações mais complexas. Da mesma forma, conforme a criança vai crescendo, aquelas que vão se comportando melhor, elas reagem melhor a explicações morais, explicações emocionais, enquanto que aquelas que são mal comportadas, que são mais violentas, a tendência é que elas não respondam muito bem essa mesma explicação, ou então simplesmente desconsiderem. No começo a gente era assim também. Tanto que os primeiros ritos, eles eram justamente os extremamente, esqueci a palavra, pitorescos. Até aqui, ó. Lembrei de uma situação. Aqui, esse livrinho é uma coletânea de passagens do Emmanuel acerca dos versículos do Novo Testamento. E
em uma passagem específica, ele descreve o desenvolvimento do evangelho e da noção espiritual, desenvolvimento espiritual do ser humano. Nesse começo, as manifestações elas tinham que ser retumbantes, tinham que ser muito práticas, muito animalescas, porque elas falavam justamente para uma alma animalesca. Se a gente pensar no caso específico do povo judeu, a lei de Moisés é uma lei de justiça. Nós temos os 10 mandamentos que são de origem divina. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. E depois, mesmo no Pentateuco, no Velho Testamento, nós temos também, junto com a parte divina, a parte civil, na qual se tem os ritos, tem regras de higiene. Tudo isso necessário para apacentar costumes muito arraigados e muito violentos. Nos livros do André Luiz, ele chama atenção para isso em algumas passagens, nas quais ele comenta que a vida mental do ser humano, ele traz casos em que a vida mental de seres humanos, de indivíduos considerados normais para a sociedade, ela beira, em algumas situações, a criminalidade. O caso particular é o caso do livro Ação e Reação, se eu não me engano, no qual eu tenho uma família, o pai, a mãe e 3 filhos, um menino mais velho e 2 meninas. Essa família vinha de uma reencarnação na qual o pai fugiu com 2 irmãs para curtir a vida, para se dissipar, para se entregar a excessos. Depois que ele se sentiu cansado, abatido com a idade, ele voltou. E ao voltar, ele percebeu que a esposa ela tinha casado novamente com outra pessoa. E, tomado de ciúme, mesmo depois de ter desprezado a esposa, ele foi e comete o assassinato. Depois disso, a família reencarna e, colocado em uma situação para reparar o erro, de devolver a vida para essa pessoa que ele machucou, ele nasce como pai do menino e das 2 meninas. Contudo, as tendências voltam. E ele tenta maquinar planos para poder se desculpar em relação à própria consciência, mas principalmente em relação à sociedade. Ele possuía as tendências instintivas nele mesmo, dos erros que ele cometeu no passado, mas a sociedade servia de uma espécie de freio, que mesmo que na encarnação anterior, em que a sociedade era mais brutalizada, ele cometeu o ato de violência, nessa nova reencarnação, não podendo cometer esse ato tão abertamente, esse e outros atos tão abertamente, ou então não podendo escapar do casamento sem se justificar para a sociedade, o pensamento dele começa a maquinar. Essa situação de brutalidade, mesmo que não tivesse a mesma malícia nesses primeiros momentos, era uma situação que a gente se encontrava. Nós precisávamos de freios para que pudéssemos reconhecer a justiça de Deus. Tanto que, mais uma vez, no Velho Testamento, nós temos a palavra de Deus junto com a lei civil. E essa lei precisava da força dessa palavra divina para poder sustentar. Tanto que, com o tempo, ela deixou de ser uma lei civil e passou a ser uma lei cultural. E depois disso é tratado no Novo Testamento.
Quando Jesus chega, ele sublima essa lei. Não é só mais justiça, passa a ser também amor. Jesus fala, a letra mata e o espírito vivifica. Pegar esses ritos feitos originalmente para satisfazer a personalidade bruta e sem meditar sobre eles conforme o tempo vai passando, conforme nós vamos nos desenvolvendo, começa a gerar um vazio no coração. E esse vazio, esses ritos, têm como resultado o nascimento de abusos sistematizados. Então aqui o Kardec comenta. Todas as religiões se originaram de acordo com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Aqueles muito materialistas ainda, para entender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram com que os deveres religiosos consistissem em cerimônias exteriores. Durante um tempo, essas cerimônias bastaram para a sua razão. Mais tarde, iluminando seus espíritos, sentiram o vazio das condutas e, porque a religião não os satisfizesse, abandonaram-na e se tornaram filósofos. Mais ou menos na mesma época, várias religiões ao redor do mundo começaram a dar o nascimento a sistemas filosóficos. Na Índia, nós temos o budismo. Na China, temos o confucionismo. E na Grécia, nós temos os primeiros filósofos ocidentais, com Tales de Mileto. Começam a se perguntar sobre a estrutura do universo. Isso é a parte intelectual. A parte moral ela é mais complicada. Por quê? Uma coisa triste acerca da lei em si é que a lei dos homens ela é falha. Ela sendo falha, tem como resultado que algumas pessoas conseguem burlar a lei utilizando de vários processos, seja influência monetária, seja aparência, seja às vezes só esperteza. E mesmo que as pessoas considerem espertas, nós, vidas passadas, tenhamos nos considerado espertos, isso ainda deixa um vazio, porque mesmo que nós temos escapado da lei dos homens, nós ainda temos a lei da consciência. Conforme o nosso entendimento vai melhorando, essa lei vai se tornando mais clara para o nosso pensamento. Ora, se eu tento escapar da consciência, tento escapar da lei de Deus com a esperteza, eu percebo que isso se torna uma situação de ilusão. Então, temos duas situações. Quem quer continuar na ilusão se agarra a essa lei, a esses costumes que podem ser manipulados. Esses costumes que, se você cumprir certo ritual, sua consciência vai estar mais tranquila. Contudo, conforme o espírito foi se desenvolvendo, foi necessário também questionar, aprofundar sobre o que entra, como compreender, como praticar a lei de Deus. Um exemplo é um caso que o papai ele comentou mais de uma vez, que é o não matarás. No sentido bem simples, não matarás é não tirar a vida, certo? Contudo, nós não temos só a vida material, nós também temos a vida psicológica, a vida emocional. Um caso que ele comenta muito é do professor que, numa segunda-feira, às 7 horas da manhã, chega mal-humorado na sala, começa a gritar com todo mundo e passa o mau humor para os seus estudantes. E numa situação como essa, ele acabou com um dia ou mesmo com a semana inteira. De repente, toda uma sala, ou então várias salas, começam a ficar mal-humoradas, porque ele matou a esperança de um bom dia. Se ele deixou de cumprir o trabalho dele, de ensinar, ele matou a esperança de aprendizado.
Então veja, o não matarás deixa de ter apenas um sentido material e passa a ter também um sentido espiritual. Um caso interessante é o da própria filosofia. Os primeiros filósofos, apesar de ter alguns comentários morais, se eu não me engano, Tales de Mileto, ele traz algumas falas sobre o comportamento humano. As primeiras preocupações deles foram justamente a essência do mundo material. Depois, quando vem Sócrates, esse foco muda ou pelo menos é expandido. Depois disso nós temos Platão, que escreveu a maior parte dos escritos que nós temos sobre a filosofia de Sócrates, além, é claro, de outros na sua própria filosofia. E nós temos Aristóteles, ambos que trabalharam questões como ética, moralidade, essência, além, é claro, também da realidade do mundo. Tudo isso representa um aprimoramento do intelecto. Eles vieram e trouxeram esse aprimoramento intelectual. Jesus trouxe mais, ele trouxe o aprimoramento moral. Era necessário que o intelecto se desenvolvesse para compreender, ou pelo menos para poder guardar, ensinamentos de uma moral mais profunda. E quando Cristo vem, ele traz mais do que só o intelecto, ele traz o amor sublimado a partir do exemplo e a partir dos seus ensinamentos. Se a religião, apropriada no princípio aos conhecimentos limitados dos homens, tivesse sempre acompanhado o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque é da natureza humana a necessidade de acreditar, e o homem acreditará, se lhe for dado um alimento espiritual harmônico com suas necessidades intelectuais. Acho uma situação interessante a gente pensar do quanto o ser humano ele não gosta de ser enganado. Por exemplo, apesar de que é conhecimento comum que o ser humano mente, e de acordo com psicólogos e mesmo se a gente parar e analisar o nosso dia a dia, o ser humano mente com frequência, normalmente ele se sente incomodado quando as outras pessoas mentem para ele. Mais especificamente, quando elas tentam convencê-lo de uma coisa que ele sabe que não é verdade. Isso certamente cai numa situação de orgulho e de egoísmo. Mas, ao mesmo tempo, focando especificamente nesse caso, de tentar convencer de algo fora da realidade, nós temos uma situação de coerção. O ser humano ele não gosta instintivamente de injustiças, mesmo que a gente cometa elas o tempo todo, por se achar especial, ou então por se achar acima da lei de Deus. Instintivamente nós falamos contra a injustiça. Normalmente é o time mais fraquinho dos esportes que tem uma torcida mais apaixonada. Normalmente é os jogadores mais humildes que recebem uma certa atenção maior da mídia, ou mesmo na hora dos filmes não é tão valorizado um personagem arrogante sem sentido nenhum. Ou melhor dizendo, personagens que passam com arrogância, com maledicência, com mentira, eles tendem a ser mais desvalorizados. Parte disso é dessa necessidade que nós temos de pensar, de raciocinar. Algum comentário? Mate? Eu acho que isso que o Kardec coloca ali é muito importante, né? Porque vale para nós também em todos os nossos momentos, assim, né, da vida. Conforme a gente vai crescendo e a gente vai buscando mais informação, muitas vezes
uma questão religiosa que antes não fazia sentido para nós, quando a gente recebe uma explicação que a gente já tá capaz de receber, a gente recebe aquilo bem, aquilo enche o nosso coração, né? Muitas vezes, isso a gente pensa nos estudos mesmo, né? Que a gente sempre comenta que os nossos estudos não são muitas pessoas que ficam confortáveis com isso. E é natural, porque acabam ficando quem sintoniza e quem entende, quem vê a importância daquilo que a gente fala. E aí existem outros tipos de estudos, não estamos desmerecendo, mas só comentando que são outros tipos de alimento espiritual e que outras pessoas acabam se adequando a isso, né? E a evolução das religiões foi basicamente isso, né? Igual quando a gente vê assim que a fama da Igreja Católica de hoje em dia mostra que com o tempo os dogmas da religião eles foram sendo suplantados, né, pela própria história da Igreja. Então a questão da riqueza do Vaticano, por exemplo, a riqueza das terras, que vai contra o princípio de simplicidade, de caridade que o Cristo prega. Então são coisas que a gente vai mudando a nossa visão e a gente vai assimilando essas coisas, né? E aí no próprio Espiritismo a gente tem isso, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente se habilita a entender aquilo que está nas entrelinhas, né, do que está sendo dito. Quantas vezes a gente lê uma página de novo do Evangelho e a gente enxerga algo que antes a gente não tinha nem percebido. Então faz parte, né, do nosso crescimento espiritual essa renovação, né? E aí a beleza disso tudo é que o Kardec já colocou, né, que a doutrina espírita, seguindo a ciência, quando a ciência contradizer algo que foi escrito nos livros, que a gente fique com a ciência, né? Mostrando que, enquanto doutrina, o ponto central era a verdade que os espíritos estavam trazendo, né? E contando. Muito mais do que forçar dogmas ou forçar situações de que seja uma doutrina fixa, né? No sentido de não querer aceitar novos fatos, novas revelações. E quando a gente se fecha no exclusivismo de grupo ou de filosofia, a gente também fecha os nossos olhos para enxergar essas novas situações, né? Tanto sobre nós mesmos quanto sobre os livros que a gente lê. É muito legal isso que o Kardec falou. Obrigado, Matê. Nada. Mais algum comentário? Ele quer saber de onde vem e para onde vai. Se lhe é mostrado um fim que não responde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que lhe fornece a ciência, e além do mais, se lhe são impostas condições inúteis, segundo sua razão, ele rejeitará o todo. O materialismo e o panteísmo lhe parecerão mais racionais porque discutem e raciocinam. Raciocínio falso, é verdade, mas ele prefere um raciocínio falso a nada raciocinar. Mas, se lhe é apresentado um futuro com condições lógicas, com a completa grandeza, justiça e infinita bondade de Deus, ele abandonará o materialismo e o panteísmo, dos quais vazio sente, dos quais sente vazio em seu foro íntimo, e que só aceitava porque não tinha algo melhor. O Espiritismo oferece-lhe mais porque acolheu com carinho todos aqueles atormentados pela dolorosa da dúvida e que não encontram o que procuram nem nas crenças nem nas filosofias mais comuns.
Ele tem em si a lógica do raciocínio e a confirmação dos fatos. É por isso que tem sido inutilmente combatido. Você torna o homem tem a crença instintiva no futuro. Por não ter até agora uma base certa para definir, sua imaginação criou sistemas que levaram a uma diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra da imaginação, mais ou menos engenhosamente concebida, mas sim o resultado da observação dos fatos materiais que se desenvolvem hoje sob nossos olhos, reunirá, como já fez hoje, as opiniões divergentes e vacilantes. Atrairá pouco a pouco e pela força das coisas a unidade da crença. Não será mais baseada em uma hipótese, mas em uma certeza. A unificação relativa ao destino futuro das almas será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos. Um passo enorme para a tolerância religiosa de início e, mais tarde, para a fusão. Voltando aqui para comentar. Certo. Kardec ele continua falando sobre o vazio que o panteísmo e o materialismo deixam no coração. De novo, nós temos... acho bom, papai chamar a atenção, é bom explicar sobre o que é o panteísmo novamente. Materialismo é a crença em nada além da matéria. Enquanto que o panteísmo é a crença de que tudo, que Deus seria formado por todo o universo, por todas as consciências ao mesmo tempo. Nessa situação, quando a gente nasce, a gente pegaria a nossa consciência desse todo universal a ser individualizada durante a nossa existência, e depois, na morte, ela voltaria para esse todo. Essa é a ideia geral do panteísmo. Kardec chama atenção para essas duas porque, em ambos os casos, materialismo e panteísmo, depois da morte, nós perdemos a individualidade. Nós nos encontramos com o nada. Se nós seguimos essa lógica, ela vai diretamente contra essa noção instintiva que nós temos da continuidade. Então, intelectualmente e também emocionalmente, espiritualmente, é possível sentir esse vazio da consciência. Numa situação como essa, o Espiritismo ele traz um alento para aqueles que possuem dúvidas. Falando de experiência pessoal, mesmo que aqui em casa eu tenha nascido em família espírita, papai foi espírita uma parte da vida, muitas das pessoas com quem eu já conversei comentaram que elas se tornaram espíritas por não se encontrarem com a religião original delas. Ou seja, ela não satisfaz mais. O espiritismo ele encontrou uma lógica para os fatos da vida. Ele encontrou as pessoas, encontrou consolação, encontrou explicações para o sofrimento. Isso é bom. O espiritismo ele dá essa clareza que para muitas religiões, se você não passa um tempo se dedicando para estudar a fundo, se dedicando para ver além das formas, fica difícil de você raciocinar, especialmente porque a maioria das pessoas elas não estudam, elas não se dedicam para encontrar o sentido profundo das coisas.
Na situação, o Espiritismo, por trazer essa lógica, acho que o termo correto seria logo à frente, sem aforismos, sem alegorias, ele dá essa clareza para a razão, ele tem essa satisfação da compreensão depois do desencarne. Isso é a força do Espiritismo. Essa compreensão permite que se tenha uma fé mais sólida. É claro, devemos considerar também que isso é atrapalhado pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Muitas vezes, se você não se coloca à disposição para aprender e para poder escutar, você vai acabar numa situação em que você não aceita nada que fuja do seu raciocínio. É muito comum a gente ver no dia a dia, seja em rede social, seja em notícias, ou mesmo na própria família. Acho difícil que quem está aqui não conheça pelo menos um parente que é famoso na família justamente por ser cabeça dura. Falando da minha família, eu tenho pelo menos 5. Depois familiar, cheio de família aqui. Eu sei. Tem 2 aqui. Família dos dois lados, melhor você explicar isso aí. Tá. Primeiro, eu falei pelo menos 5, tá bom? Eu não desconsiderei que pode haver mais. Tá? E também por causa que família de pai e família de mãe. Tem dos dois lados. Tá? Mas por que eu comentando isso? Claro, isso tem, falando de novo, ser cabeça dura tem características diferentes, o motivo disso tem causas diferentes. Às vezes uma pessoa ela é cabeça dura por ser extremamente racional, é difícil conversar. E pode, muitas vezes, ser considerado difícil conversar com essa pessoa, porque ela tem muita experiência, ela é bem direta com as coisas, ou às vezes quer, em muitos casos, pedir para explicar, estou tentando explicar. E também, em outros casos, é justamente por orgulho. Ou então, aquele caso de ser do contra. Cada caso merece análise, mas voltando. Vamos pegar especificamente o cabeça dura porque ele é do contra, porque ele quer tudo do jeito dele. Uma pessoa como essa, mesmo que ela sinta esse vazio, se ela não lutar contra o orgulho, contra o egoísmo, ela não vai ser capaz de superar mesmo que você esteja triste nessa zona de conforto, melhor dizendo, mesmo que muitas pessoas estejam tristes dentro dessa zona de conforto, mesmo que o coração chame por uma coisa melhor, quando não se tem a energia ou a determinação para se dar o primeiro passo, para se buscar mais, para se lutar contra esses vícios, a zona de conforto ela se torna a única alternativa. Ela sempre vai voltar até que não se tenha mais opção, até que a dor se torne tão forte que ela tem que... A dor se torna tão forte que ela é obrigada a sair dessa zona de conforto. Que é o que acontece com a gente a partir de várias encarnações sucessivas. Quando nós estamos encarnados, nós somos meio bitolados. E esse bitolamento impede que nós possamos ver a realidade caso nós não façamos um esforço constante, sistemático. Quando a gente desencarna, parte dessa realidade se mostra. Daí, para preparar a próxima reencarnação, nós temos a opção do trabalho e a opção da dor. A dor serve por vários motivos. Nós temos a dor do próprio trabalho, que permite que possamos saldar as nossas dívidas a partir do trabalho constante de pagar essas dívidas fazendo bem.
nós temos as dores das limitações, que impedem com que nós caiamos nos mesmos erros, impondo alguma limitação de ordem física, social, algo que impeça que, durante um tempo, nós iremos cair nesses erros, ou então que se torne difícil nós o pratiquemos, ou então que nós possamos sofrer a dor desse erro sobre nós. E também, é claro, tem a dor da evolução. A dor da evolução permite com que nós possamos praticar virtudes, possamos lutar contra vícios que estão nos mantendo presos às ideias materialistas, ao instinto, à brutalidade. Tudo isso são formas de dor que nos auxiliam a evoluir. E quando nós optamos repetidamente por sempre voltar a uma zona de conforto das nossas ilusões, dos nossos vícios, chega um momento que nós temos que enfrentar justamente a dor que vai nos limitar a expansão desses vícios, que vai refazer o nosso comportamento. Dá para entender isso se a gente pensar no caso da luta contra o vício material mesmo. Quando alguém tenta largar a bebida, normalmente as pessoas não começam a ter uma certa síndrome de abstinência. Essa síndrome de abstinência, se ela não for, ela tem que ser suportada para que a pessoa vença o vício. E depois disso, uma vez que o vício ele se torna controlado, quando a crise passa, ainda se tem que brigar contra a própria psicologia, contra os próprios costumes, para evitar cair no vício novamente. Pessoas que lutam contra esse tipo de vício, especialmente físico, elas mesmas comentam que é uma luta constante todo dia para evitar cair nos mesmos erros. Pode comentar, Wilson? Oi, Manuel, eu acho que é mais fácil largar do vício material do que ler livro espírita. Meu Deus do céu. Tá. Wilson, pode desenvolver isso um pouquinho mais, por favor? Sim, aqui, eu acho que é mais fácil depois que você começa a estudar, né, cara, esse mundo espiritual, esses outros vícios nossos internos, fica muito mais difícil de você corrigir, de você deixá-los, do que os vícios materiais, no caso a bebida, por exemplo. Entendi. Tá comigo. Essa situação de parecer mais difícil se deve muito por causa que é o primeiro momento que a gente começa a reconhecer o vício que a gente tem. Se a gente pensar no vício material, esse vício de costume, ele tem todo um aspecto social e psicológico, mas ele também é uma consequência do próprio vício espiritual e moral. Acho que um caso que pode explicar isso é um caso interessante, que é o caso dos nossos irmãos, na verdade, no caso de alguns dos nossos irmãos que são crentes, que alguns deles comentam que crente come muito porque não bebe, certo? Nessa situação, veja, o vício da gula, ele pode ir tanto para o lado da bebida, quanto do lado para a comida, certo? Materialmente falando, a bebida é pior. Seja pelos efeitos do fato de você ficar bêbado, ficar alcoolizado, e as consequências que permitem com que a obsessão se instale de maneira mais forte, como também
as consequências desse estado, que é justamente, se você beber e for dirigir, você pode bater o carro, você pode se machucar, pode perder a vida ou pode causar isso para outras pessoas. Então veja. Tá. Então veja. Se você troca, quando você luta contra esse vício material e você acaba usando de artifício disso, trocar uma coisa pior para uma coisa não tão ruim, ou seja, trocar a bebida por excesso de comida, nesse caso que a gente está trabalhando, dá a impressão de que esse vício original foi vencido. Mas quando a gente começa a perceber que esses vícios têm uma origem espiritual, uma origem comportamental e psicológica, e também uma origem de outras vidas, parece mais difícil porque a gente começa a ter uma noção melhor da extensão desse vício, o quanto ele abarca as nossas vidas de maneiras diferentes. Pode falar, Matê. Eu entendi bem o que o Manuel falou e eu acho que essa questão é complicada porque realmente parece que é mais fácil. De certa forma é mesmo, porque os vícios materiais, de uma certa forma, eles estão fáceis da gente analisar, né? São observáveis, mas a gente é criado e a gente tem uma estrutura dentro de nós muito forte para que a gente não enxergue a razão verdadeira do nosso comportamento, né? E essa é a maior luta do conheça-te a ti mesmo. Porque eu consigo me enxergar como uma pessoa viciada em álcool, que tem um problema, e lutar contra o álcool, porque é fácil. Você sai do ambiente, você para de beber, você faz tratamento psicológico, psiquiátrico, é fácil de reconhecer. E também é fácil da sociedade, né, entender o que você está falando. É claro que a gente comenta que o álcool especificamente, como ele tem um apelo social muito forte, a sociedade não lida muito bem, principalmente o entorno, né, quando se para de beber. Mas não é legal na sociedade uma pessoa que se reconhece e se mostra arrogante, ou se mostra prepotente, se mostra vaidosa. Mas a própria sociedade ela tem uma estrutura de proteger as nossas pequenas vaidades, né? As nossas pequenas torpezas. Então, essa luta que você falou, ela é realmente a luta de todos nós, porque a nossa dificuldade de enxergar a nossa maldade que está dentro de nós, ela é muito forte. E aí, quando a gente busca isso, tem até uma certa pressão que é gerada pelos nossos obsessores, porque eles também não querem que nós nos conheçamos. Da mesma maneira que eles não querem que nós percebamos a influência deles sobre nós. Então, existe uma força realmente muito forte para que a gente não se enxergue realmente quem a gente é. E é uma luta que é aquela visita da verdade que a gente já leu, né? No livro Jesus no Lar, que a pessoa suporta as feridas, ela se sente injustiçada pela justiça divina, ela recebe os auxílios, seja da caridade, do perdão, do amor, mas ela mesmo assim não altera o comportamento. E quando a gente recebe a visita da verdade, em que a gente recebe a oportunidade de nos encararmos realmente quem nós somos, e aí a gente percebe, nossa, esse meu comportamento, ele na verdade, a base dele é uma busca de poder muito forte. Uma base dele é a busca de querer chamar a atenção das pessoas. A base dele é um egoísmo muito profundo. Para a gente aceitar isso é muito doloroso mesmo. E essa é a grande luta, porque vencer essa primeira barreira, que ela é tanto aumentada pelos obsessores como nós mesmos, os nossos mecanismos de defesa, nossos subterfúgios, é aprender a realmente conseguir tirar essas cascas, né? Então, o que o Manuel falou é verdade. Assim, a gente pega esses pontos materiais para a gente... E são lutas necessárias mesmo, mas a base do que levou a gente
a se viciar em algo material, ela está num defeito moral subjacente que a gente tem muita dificuldade de enxergar e de querer ver, né? Então, realmente é difícil, mas a gente não pode lutar, né? A gente não pode perder a esperança de continuamente trabalhar para a gente enxergar quem nós somos, né? Porque assim a gente vai estar conseguindo transformar realmente o íntimo, né? E isso não vai ser feito em uma vida só, né? Não vai ser feito em uma luta só também. São vários estágios de crescimento, mas que precisa de coragem, né? Era só isso. Obrigado, Matheus. Obrigado, Wilson, pelos comentários. Mais algum comentário? Aqui. Acho que para encerrar, só uma para encerrar, falar só um pouquinho dessa última parte, no qual Kardec comenta sobre essa certeza da vida após a morte e dela se apresentar a partir de fatos positivos, ou seja, né, no caso ele está comentando sobre os efeitos da mediunidade e também com a lógica da doutrina espírita, com uma lógica raciocinada forte, ser uma forma de criar um consenso entre as diferentes religiões e ter nisso, nesse ponto de aproximação, um motivo para a tolerância religiosa. E depois ele comenta, e mais tarde para a fusão. Isso aqui vem do fato de que, se a gente lê a biografia do Kardec, desde a adolescência, ele fala que ele tinha um desejo de unificar as diferentes religiões sobre o mesmo estandarte. Isso representando uma forma de acabar completamente com a intolerância religiosa. Se a gente for analisar na época de Kardec, lá para 1860, colocar ao redor dessa data, 1860, tanto para frente quanto para trás, a Europa tinha passado alguns anos pela Revolução Francesa e nem 100 anos antes tinha sido a época das guerras religiosas na própria Europa. Nessa época, cada país tinha uma religião principal. Claro, na Europa, principalmente, cristianismo, mas, por exemplo, na França, se não me engano, era o catolicismo. França e Itália. Depois disso, na Inglaterra, eu tinha o anglicanismo, que era um protestantismo próprio da Inglaterra. Do lado da França, tenho os países que iriam eventualmente formar a Alemanha, especialmente a Prússia, que por sua vez era principalmente protestante, seguindo principalmente a ideia de Martinho Lutero. E nessa situação, cada país realizava, tinha os atos de suas perseguições principais. Voltar um pouquinho do Brasil, eu lembro de já ter sido comentado aqui, no caso do espiritismo, o papai comentou, na época dele tinha gente que ia para o outro lado da rua para não passar na mesma rua, ou então, que cuspia no chão, não passava na frente de espírita. Antes disso, uma coisa parecida acontecia com o protestantismo, com os crentes, que não era católico. Essa perseguição contra religiões diferentes. O espiritismo, ele pega, em sua essência, essa tolerância, pois fazer o outro o que desejaria que o outro te fizesse.
Essencialmente, ninguém aqui gostaria de ser perseguido. E a ideia de criar um ponto comum é por causa que é bem mais fácil você, melhor dizendo, o processo para você ver no outro, no próximo, um irmão, começa você tentando ver no outro os mesmos direitos que você tem como filho de Deus. E essa certeza para o depois do desencarne serve como base para isso. Permite com que se trabalhe com uma base comum para recompreender por que todos nós somos iguais perante Deus. Aqui começa o capítulo 2. Causas do medo da morte, porque os espíritas não têm medo da morte. Aqui. Até? Essa fusão que Kardec fala é muito bonita, né? Porque é uma fusão baseada na evolução do nosso amor, né? Porque quando todos nós evoluímos em espírito, em amor, aí a Terra já não vai ser mais um mundo de violências, né? Porque existir fome no mundo, existir pessoas que não têm condições de se tratar de uma doença simples, existem ainda no mundo crianças que morrem de diarreia, por exemplo, em regiões mais empobrecidas, que é uma situação que hoje parece absurda para nós aqui, né? Isso é um cenário da nossa ainda involuída, né, situação social. E conforme a gente vai crescendo em espírito e evoluindo, o nosso amor começa a abarcar mais pessoas, né? E aí o nosso amor, ele já não se importa mais com dissidências, porque as diversas dissidências das religiões, elas não são dissidências morais, porque a moral é uma só. E Cristo, ele é o ponto central da nossa moral, porque ele foi um ser que, na sua ação, ele exemplificou totalmente aquilo que ele pregava, né? Ele, sendo perfeito, ele trouxe em ação aquilo que ele nos diz e nos convida a fazer. Então, essa fusão, ela não é uma fusão em nome de uma doutrina que vai suplantar todas as outras, mas é uma união baseada no amor, que cresce e consegue entender Jesus e centralizar em Jesus, porque ele é a nossa referência de Deus, mas é a centralização em Deus em sua essência, e não em questões materiais, dogmáticas. E é isso que a gente entende, porque quanto mais a gente estuda o mundo espiritual e as leis, mais a gente entende a lei de Deus e a sua verdade divina. E aí menos fica importante para nós os ritualismos, as situações sociais, que muitas vezes não traduzem um sentimento bem compreendido, né? Obrigado, Matheus. Vamos deixar marcado o primeiro item do segundo capítulo. E Wilson, pode fazer a oração final, por favor? Vamos lá. Obrigado. Mestre Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, como é bom, Senhor, estudarmos a fim de melhorarmos, a fim de conhecermos a Ti mesmo, para que possamos cada vez mais evoluir perante a Sua graça. Gratidão, Senhor, pelo dia de hoje. Gratidão, Senhor, pelos tropeços, que se transforme em lições para o amanhã, e que possamos hoje, ao descansarmos, deixarmos todas as bagagens de hoje, para que amanhã possamos começar zerados e trabalhar o mais bem possível o dia, amando o próximo, amando e orando para nossos inimigos e fazendo o bem sem saber a quem.
Gratidão, Mestre, por tudo que estudamos agora, através da santa doutrina espírita. Gratidão, Senhor, por colocar em nossas vidas pessoas tão boas, a ponto de nos ensinar o caminho da Tua palavra, o caminho do Teu amor. Obrigado por essa incrível oportunidade. Bom descanso a todos, que o Senhor nos cubra com seu manto sagrado nessa noite e que nos permita um leve despertar logo pela manhã. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.